E aí galera, hoje em física vamos estudar as escalas termométricas. É um conteúdo bem interessante. Vamos falar sobre as três formas de medição de temperatura, que é o Fahrenheit, o Kelvin e o Celsius. Denominação: o que são as escalas termométricas? O que são elas? Para que servem? Elas servem para o quê? Para quantificar as temperaturas, ou seja, para atribuir valores numéricos aos estudos ou os estados térmicos dos corpos. Foram inventadas escalas graduais, denominadas escalas termométricas. Como eu te falei, as escalas elas atualmente são três que se destacam entre elas. Primeiro é a Fahrenheit, em 1727, pelo físico alemão polonês Gabriel Daniel Fahrenheit. A escala Celsius, que foi pelo astrônomo sueco Anders Celsius. E a escala Kelvin foi em 1848 pelo físico britânico William Thomson, também conhecido como Lord Kelvin. Agora vamos estudar cada um detalhadamente, as três medidas, certo? Vamos lá. Primeiro, a escala Celsius. Pronto, a escala Celsius é atualmente a escala mais empregada em todo o mundo para designar a diferença de temperatura entre os corpos. Ou seja, das três, a que é mais utilizada no mundo inteiro, a que é mais utilizada é o Celsius. Ela divide em 100 partes, 100 partes iguais, por isso que a gente são chamados de centígrados, graus centígrados. E cada unidade constitui 1 grau Celsius, ou seja, 1 grau centígrado. O zero é atribuído, pessoal, para o ponto onde há um equilíbrio térmico entre a água e o gelo. Ali ele considerou como ponto zero, 1 grau zero. E o 100 é o ponto de vapor, onde vai ter equilíbrio térmico a água e o vapor, ok? A primeira, aqui como a gente pode observar, aqui é a mistura, certo? Onde vocês podem observar o gelo aqui, ó, e a água. Ou seja, esse ponto aqui, ele chegou a um ponto fixo, que ele considerou o ponto zero, certo? Ou seja, o ponto de equilíbrio entre a água e o gelo, certo? A partir daqui, conforme vai subindo, a água, esse gelo aqui, ele se transforma, dissolve, ele volta para o líquido, ou seja, toda essa parte se torna líquida, nessas partes aqui, ó, certo? A chegar a esse ponto de 100 graus centígrados, ele quer dizer o que? Quando a água ela começa a evaporar-se, ou seja, ela começa, as moléculas começam a se agitarem e a água começa a evaporar, ou seja, é um ponto de equilíbrio, certo? Já no outro vocês podem observar aqui, ou seja, o sólido e líquido, ou seja, num ponto de equilíbrio, como vocês podem observar aqui, ó, no zero. Acima do zero você observa que a parte líquida, e daqui quando chega ao ponto zero ou 100, ou seja, vocês observam que há um ponto de equilíbrio entre o líquido e o vapor, certo? Ou seja, nesse estado aqui de 100 graus centígrados, você vai encontrar vapor e água. E acima de 100 vocês vão encontrar apenas o vapor. Beleza? Vamos lá, continuando. Agora nós iremos falar sobre a escala Fahrenheit. Essa escala Fahrenheit ela é pouco utilizada, ela é só utilizada em 5 países. Entre eles teremos Bahamas, Belize, Ilhas Caimã, Palau e Estados Unidos da América. Esses países de clima frio, muito frio, essas temperaturas são quase sempre valores positivos na escala Fahrenheit, o que não é acompanhado pela graduação em Celsius.
O zero em Fahrenheit, ele representa menos 17,78 graus centígrados. Portanto, poucos serão as situações em que serão apresentados valores negativos nessa previsão, ou seja, para eles facilita o que? Trabalhar apenas com números positivos. Eles não trabalham com números negativos, eles só trabalham com números positivos. É até uma forma de eles compreender também, fazer uma leitura melhor do clima. Porque para eles, temperaturas abaixo disso seriam alcançadas à noite, certo? Vamos lá. E já ele, a divisória é dividida em 180 partes iguais, ou seja, quando parte desse ponto até o topo, como vocês vão observar aqui, por exemplo. Para nós, o zero aqui, ó, deles corresponde a menos 17,78 graus centígrados na nossa temperatura. Quando se chega a 32, é que aí chega a nossa temperatura de zero. Para eles é 32 graus Fahrenheit, ou graus em Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit. E assim ele dividiu em desses 32, ele dividiu em 180 partes iguais, aonde ele chegou ao número de 212, que esse 212 corresponde a 100 graus centígrados. Beleza? Ou seja, para eles 0 a 212. Para nós seria de menos 17,78 a 100 graus Celsius. Ou seja, eles não trabalham com números negativos, como vocês podem observar nessa figura aqui, nessa ilustração aqui. Ok? A escala Kelvin, ou a escala absoluta, é que ela é bem interessante, o estudo dela. Ou seja, os cientistas experimentais do século XIX descobriram que é impossível reduzir a temperatura de uma substância a um valor igual ou inferior a menos 273,15 graus Celsius. Esse limite inferior de temperatura é chamado de zero absoluto, ou seja, é 0 Kelvin. Ou seja, nesse ponto aí, que é o valor absoluto para eles, é o clima mais frio, ou seja, como eles também trabalham com números positivos, certo? Ou seja, 0 Kelvin corresponde a 273,15 graus centígrados negativo, beleza? E também ele divide em 100 partes iguais. Como aqui, ó, vamos observar no primeiro aqui, certo? A relação entre Celsius e Kelvin, para vocês entenderem melhor. Ou seja, para eles, certo? O zero, ou seja, como eu falei para vocês, eles não fora os demais países, eles não trabalham com valores negativos, apenas o Celsius. Os demais, os outros dois, que é o Kelvin e o Fahrenheit, eles não trabalham com valores negativos. Então podemos observar aqui. Ele pega do zero, que é o zero absoluto, ou seja, é o frio mais o zero que absoluto mesmo, ou seja, aquele que nenhuma molécula consegue mais desenvolver energia cinética. Ou seja, não existe mais energia cinética nessa temperatura, entendeu? Que a energia cinética é aquela que vai gerar calor, que vai gerar algo para confrontar essa temperatura, entendeu? Ou seja, é o zero absoluto. E 273,15, ou seja, já é o zero nosso. E aí pronto, desse 273, aí vai até 373, porque dividiu em 100 dos 273, certo? Ele dividiu em 100 partes iguais, ou seja, e chegou-se aos 373. Então vocês vão observar bem aqui, nessa outra aqui. O zero absoluto, certo? Que é o zero deles, corresponde a menos 273 graus centígrados. Ou seja, o zero corresponde, na nossa temperatura, 273 negativo. E o ponto do gelo, que no nosso caso é o equilíbrio térmico entre gelo e água,
no nosso caso a gente considerou zero, ele é 273. Já o ponto de vapor, que é onde a água consegue, ela sai da forma líquida e passa a forma de vapor. No caso, 373 Kelvin e 100 Celsius. Correto? Agora vamos ver a relação entre eles, entre as três. Bom, pessoal, como vocês observam, essa escala aqui eu peguei da Ciência Exata, que tem o site aqui no YouTube, viu, pessoal? Quem quiser depois dar uma olhadinha, viu? Podem conferir. Pronto. Como converter? Como eu transformo Celsius em Fahrenheit? Como é que eu transformo Celsius em Kelvin e assim por diante? Bom, vamos pegar aqui o exemplo. A gente pega esse ponto, como a gente se lembra, final final com início. Então vai ficar C, que é o ponto de equilíbrio, que é o ponto médio, menos C, e 100 menos C, ou menos 0. Já que vai ser o que? Fahrenheit, que é o ponto também, ponto médio entre eles, menos 32, e o último, 212, menos 32. Já que o Kelvin, menos 273 e 373 menos 273. Tá aqui, ó. Então vocês podem observar, certo? Aí, ó, C menos 0C, C menos 0C, F menos 32, 212 menos 32 ficou em 180, que é as 180 partes que eles foram divididos, que é K menos 273 e 373 menos 273, 100. Pessoal, como vocês observam, foi eliminado um zero de cada, ficando aqui 10, 18 e 10. Posso dividir, reduzir esses denominadores. Então qual é o número? 2. 10 dividido por 2, 5. 18 dividido por 2, 9. E 10 dividido por 2, 5. Pronto, não tem mais como eu reduzir. Pronto, chegamos às fórmulas de conversão, de relação entre essas escalas termométricas, certo? C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Por exemplo, vamos supor aqui, se vocês querem descobrir Celsius em relação a Fahrenheit, então você só vai usar essa parte aqui, ó, certo? Ou seja, vocês só vão pegar essa parte aqui, ó, certo? Mas eu quero Fahrenheit e transformar em Kelvin, então você pega essa parte aqui e iguala a essa, ou seja, F menos 32 sobre 9 é igual a K menos 273 dividido por 5. E o outro é só você pegar o que? Celsius em Fahrenheit, C sobre 5 vai ser igual a quem? A K menos 273 dividido por 5. Bom, pessoal, um detalhe. Se vocês forem observar, as denominadores são iguais, né? Então eu posso só eliminar, ficando nesse caso com C vai ser igual a quem? K menos 273. Pronto, certo? Tá aí as relações entre as escalas termométricas, beleza? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, pessoal, por favor, não fiquem com dúvida, pode entrar em contato comigo tanto no PV como no grupo do WhatsApp. Um abraço, fiquem com Deus.